Muito boa tarde para você no Ar o Tarouba Esporte. Hoje é segunda-feira e segunda-feira, você sabe, sempre tem muita bola na rede. Vem conosco porque hoje o assunto são os campeonatos estaduais. E vamos começar com o nosso campeonato paranaense. Afinal de contas, o estadual vai ter mais uma final do interior. Pelo segundo ano seguido, os times do interior decidindo o título. A final desse ano vai ser entre Londrina e Operário de Ponta Grossa. Vamos começar mostrando a classificação do Londrina, até porque a nossa equipe lá da TV Tarouba de Londrina foi até Curitiba para acompanhar a classificação do Tubarão. Vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. A explosão no apito final foi de quem sabe que vai decidir o título. Dá uma hora disso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Cantamos, apoiamos os 90 e tantos minutos e conseguimos a vitória. Como a gente falou que ia ser no tempo normal, não ia pros pênaltis. Um jogo muito difícil, como nós já esperávamos. Nós sabíamos que teríamos que ter muita resiliência, muita entrega, muita organização tática para a gente conseguir sair daqui classificado. Cinco anos depois, o Londrina volta a disputar a final do Campeonato Paranaense. A última vez foi em 2021 contra o Cascavel, quando conquistou o pentacampeonato. Mas para garantir a vaga, teve que saber sofrer. Diante de 22 mil torcedores na Arena da Baixada, o Londrina entrou em campo com um objetivo claro: explorar os erros do jovem time atleticano. E deu certo. Logo aos 4 minutos, Bruno Santos ganhou de Léo Pelé na disputa, a bola sobrou para o Vitinho, que devolveu para o artilheiro do Tubarão. 1-0 para o Londrina e festa da torcida alviceleste. O Furacão reagiu rápido, passou a controlar as ações e criou várias oportunidades de empatar. Primeiro com Bruninho, depois com Renan Peixoto na rebatida de Kozlinski e ainda com João Cruz. Tudo isso antes dos 30 minutos. E apesar da pressão, o placar não mudou e a primeira etapa terminou com a vantagem do Londrina. Sabia de todas essas dificuldades, mas nós nos preparamos muito bem. E esse outro lado, de você ter a humildade de saber que em alguns momentos você vai ter que se defender mais do que atacar, acho que foi fundamental. Nós viemos preparados para isso. Seria ilusão da nossa parte achar que a gente chegaria aqui na Arena da Baixada e controlaria o jogo através da posse. Na volta do intervalo, Odair Hellmann mexeu na equipe e colocou os titulares Viveiros e Zapelli. E aos 13 minutos, depois da cobrança de escanteio, a bola bateu na mão de Iago Lincoln. Com a ajuda do VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, João Cruz isolou. Kozlinski ainda salvou o Londrina aos 39 minutos, em lance cara a cara com Julimar. Mas era mesmo dia alviceleste. O Tubarão segurou o resultado até o apito final e carimbou a vaga na decisão do Paranaense. Londrina chega na final do Paranaense de maneira invicta e agora é dono da melhor campanha em relação ao Operário. Por isso, vai ter o direito de fazer o jogo de volta da decisão em casa. As duas finais já estão definidas, a primeira delas no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, às 4 da tarde, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, e a partida de volta, então, lá no Estádio do Café, no dia 7 de março, os dois sábados, então, de decisão do Campeonato Paranaense. Vamos ver como foi a classificação do Fantasma. O atual campeão despachou o Coritiba no sábado, nos pênaltis, depois de um 2-2 no tempo normal. Coritiba e Operário fizeram a partida de volta da semifinal no Estádio Couto Pereira e o Fantasma saiu na frente. E o Deberto cruzou rasteiro, a bola desviou no zagueiro e sobrou para Léo Gaúcho marcar 1-0. Segundo tempo, levantamento na área e Maicon desviou de cabeça, empate do Coxa, 1-1. O Coritiba até tinha virado o placar com Lavega, mas o gol foi anulado por impedimento. E quem marcou foi o Fantasma com Ailon de cabeça, 2-1. Mas o Coritiba empatou com o Lucas Ronier também de cabeça. Ele até se abaixou para concluir o cruzamento 2-2, placar final, mesmo o resultado do jogo de ida. Com isso, a definição do primeiro finalista do Paranaense foi para os pênaltis.
Nas penalidades, Bruno Melo abriu a contagem para o Coxa. Bosquilha bateu bem e empatou 1-1. Lavega parou no goleiro Wagner. Só que Índio isolou e bateu por cima. Fernando Sobral bateu com categoria e fez o segundo do Coxa. Gabriel Feliciano empatou de novo, 2-2. Queno converteu para o Coritiba, 3-2. Neto Paraíba deixou tudo igual. Josué bateu fraquinho na quinta cobrança e marcou 4-3. Ailon fechou a série e empatou de novo, 4-4. A decisão foi para as cobranças alternadas. Tinga fez o quinto do Coxa. Mikael Doca bateu no ângulo e empatou de novo, 5-5. Na sétima cobrança, Maicon acertou o travessão e Edwin Torres converteu a última cobrança e colocou o Fantasma na final, 6-5. Bom presságio para o Operário, que faturou o bicampeonato do Paranaense no ano passado, também numa decisão por pênaltis. Do Paranaense a gente vai lá para o Campeonato Gaúcho, porque a final desse ano vai ter novamente o clássico Grenal. O Internacional fez 9 jogos no Campeonato Gaúcho com 8 vitórias e 1 derrota. Só perdeu para o Ipiranga de Erechim na primeira fase. O Colorado voltou a enfrentar esse adversário nas semifinais, mas nada de sustos dessa vez. Classificação tranquila para a grande final, goleada de 4-0 no jogo de volta no Beira-Rio. E olha que o Inter havia vencido o jogo de ida por 3-0. O primeiro foi um belo gol de Borré, conclusão de cavadinha. Quinto dele, um dos artilheiros do gauchão. Segundo tempo, Alan Patrick levantou na área e Vitinho fez de cabeça 2-0. Gol confirmado pelo VAR. O mesmo Vitinho bateu de fora da área no canto e marcou o terceiro. A zaga do Ipiranga cortou errado e a bola sobrou para Alejandro, que fintou o goleiro e fechou a conta. 4-0 Internacional e 7-0 no placar agregado. O Inter chega na final com a melhor campanha e vai fazer o jogo de volta da decisão em casa. O Colorado também tem o melhor ataque do gauchão com 24 gols. O Internacional ficou na espera do adversário da final que saiu ontem. E o gauchão vai ter o clássico Grenal na decisão. O Grêmio sofreu para despachar o Juventude. O time de Caxias do Sul saiu na frente com Gabriel Talhar em cobrança de pênalti. O empate do tricolor gaúcho só veio no segundo tempo. O zagueiro Vieri bateu bem da meia-lua e empatou o jogo. 1-1, mesmo placar do jogo de ida. A segunda vaga na final foi decidida nos pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Everton, que defendeu a cobrança de Rodrigo San. Juan Christian bateu na trave. O Grêmio converteu as 4 cobranças. A última delas foi de Marlon, 4-1 e Grêmio finalista. Tricolor gaúcho e Colorado fazem um jogo de ida da final no próximo domingo na Arena Grêmio. A volta será no dia 8 de março no Beira-Rio. Primeiro gol do Alejandro com a camisa do Internacional. Depois do intervalo, mais estaduais, vamos falar de Campeonato Paulista, porque no fim de semana foram definidos os 4 semifinalistas do Paulistão. De volta com o Tarauba Esporte e seguimos falando dos campeonatos estaduais. Agora com destaque para o Paulistão, porque estão definidos os 4 semifinalistas que vão em busca do título nesse ano. O primeiro finalista do Paulistão foi o São Paulo, que quebrou a invencibilidade do Bragantino no jogo das quartas de final. Venceu por 2-1. O primeiro gol foi de Bobadilha, pegando o rebote do goleiro, 1-0. Segundo tempo, Lucas Moura aproveitou o passe de cabeça e ampliou 2-0 São Paulo. O Bragantino descontou com Gustavo Marques de cabeça e ficou nisso. São Paulo classificado e vai enfrentar o Palmeiras nas semifinais. O Verdão passou com tranquilidade pelo Capivariano, goleada de 4-0 na Arena Barueri. Vitor Roque fintou o adversário e bateu cruzado, 1-0. O mesmo Vitor Roque bateu de primeira da marca do pênalti e ampliou 2-0. Segundo tempo, pênalti para o Verdão. Andreas Pereira bateu bem e marcou 3-0. O quarto foi de Ramon Sousa. Ele foi lançado, deu uma meia-lua no goleiro e concluiu da entrada da área para o gol vazio. 4-0. O Corinthians foi o time que mais sofreu para avançar para as semifinais. Precisou dos pênaltis para eliminar a Portuguesa no Canindé. Zé Vitor, nesse chute de primeira de fora da área, abriu o marcador para a Lusa. O Timão empatou no fim da partida com o Vitinho. Ele dominou dentro da área e bateu cruzado. 1-1 e decisão por pênaltis. Ao todo, foram exaustivas 18 cobranças. E Hugo Souza foi decisivo, pegou 2 pênaltis e ajudou na vitória por 8-7. Detalhe, Hugo Souza também pegou uma penalidade no tempo normal, ou seja, foram 3 na partida.
Quem sofreu mais que o Timão foi o Santos, que caiu nas quartas de final do Paulista ao ser superado pelo Novo Horizontino 2-1. O primeiro foi de Rômulo, chute de primeira. O Peixe empatou com o Gabriel Bontempo nesse arremate da meia-lua, 1-1. Mas Léo Naldi garantiu a vitória do Novo Horizontino 2-1. O time chega nas semifinais com a melhor campanha do Paulistão, por isso vai ser o mandante no confronto contra o Corinthians na próxima fase. Quem vencer pega o vencedor do duelo entre Palmeiras e São Paulo, que fazem outro confronto com o mando do Verdão. As semifinais do Paulistão serão em jogo único. Federação Paulista de Futebol então vai definir as datas das semifinais hoje à tarde. E o destaque para o Hugo Souza, chegou a 14 defesas de pênalti com a camisa do Corinthians. Vamos agora para o Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, que teve a rodada de ida das semifinais. Uma delas foi o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, jogo de ida. O Flu venceu por 1-0 com o gol do Serna. E depois do jogo de ontem, dessa derrota, então a diretoria do Vasco anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz, fim do dinizismo no Vasco. Também ontem teve o jogo do Flamengo. O Flamengo, vocês lembram que ele corria o risco de não se classificar para o mata-mata do Campeonato Carioca, mas agora na semifinal fez 3-0 para cima do Madureira. Gol então do De La Cruz, Flamengo com muita chance aí de chegar na decisão, pode até perder por 2 gols de diferença na volta. O Arrascaeta fez o 100º gol dele com a camisa do Flamengo, de pênalti, e depois o Luiz Araújo fechou a conta, Flamengo 3-0 para cima do Madureira. Lembrando que o Flamengo, quinta-feira, tem um jogo de volta contra o Lanús na decisão da Recopa. Tá aí o gol do Luiz Araújo para você. Para fechar o Tarobá Esporte de hoje, bem rapidinho, gols então do Mineiro e do Catarinense, porque em Minas teve a rodada de ida das semifinais e no Catarinense está definida a grande decisão de 2026. Pelas semifinais do Campeonato Mineiro, jogos de ida, e o Cruzeiro levou a melhor em visita ao Pouso Alegre. Lucas Silva, bonito de longe, Bruno Rodrigues de cabeça marcaram os gols da Raposa, tudo já após o intervalo. Cobrando pênalti de Vidal em Gabriel Tota, Romarinho reduziu o prejuízo do Pouso Alegre no Manduzão, 2-1, e sábado que vem tem mais no Mineirão. Já o Atlético Mineiro ficou na igualdade com o América na Arena. Dudu no início do segundo tempo e Arlen nos acréscimos deixaram tudo em aberto para a volta do próximo domingo no Independência 1-1. Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense conseguiu reverter a derrota por 1 gol na ida da semi diante do Brusque. Com 1 a mais em campo após a expulsão de Rian, Jean Carlos, Walter Clar pelo alto e Igor Meritão resolveram a questão 3-0, Chape e Barra na finalíssima. Então, a gente conclui o Tarobá Esporte de hoje, mas eu vou deixar aqui um convite. Vou mostrar essas imagens do evento que ocorreu no fim de semana no Complexo Esportivo Ciro Nardi, o Verão Mais Cascavel. Choveu no sábado, choveu ontem, mas enfim, nada tirou o pique da gurizada, das pessoas que frequentaram os espaços do Complexo Esportivo Ciro Nardi para esse primeiro fim de semana de Verão Mais Cascavel. Detalhes então no Tarobá Esporte de amanhã, a partir das 15 para 1 da tarde. Ótima tarde para você. Amanhã, então, a gente vai mostrar também como foi a Copa Paraná de Jiu-Jitsu. Esse evento foi realizado ontem de manhã no ginásio Sérgio Mauro Fesugato. Estive lá acompanhando, então, essas atividades também. Amanhã a gente conta para vocês como foram essas atividades no fim de semana. E, claro, para terça-feira também, destaques do Campeonato Chacara Fardoski, porque foi realizada a penúltima rodada da fase classificatória. Vamos mostrar amanhã algumas imagens, então, do que ocorreu no fim de semana nessas duas situações esportivas. Agora eu vou deixar para você uma ótima tarde. Daqui a pouco chega por aqui o Oziel Luiz e o Batatinha com o programa Tempo Quente. Nós ficamos por aqui mais uma vez. Uma ótima tarde para você.